nós já temos elementos mais do que suficientes para estabelecer a clareza do nascituro como sujeito de direito. Olá, eu sou o professor Sandro Alex Simões e vim hoje falar sobre a proteção legal do nascituro e perspectivas de ampliação no Brasil. O plano em que eu pretendo estabelecer essa comunicação começa pela demonstração e o enquadramento legal desta proteção atualmente no Brasil e também dentro do Brasil, a partir dos tratados dos quais o Brasil faz parte. Vamos seguir para tentar entender a classificação do nascituro e a maneira como isso tem sido interpretado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, especialmente a partir do caso dos anencéfalos, e, finalmente, a terceira e última parte, compreender isso numa perspectiva mais larga, não estritamente legal, mas jurídica. E as duas coisas são um pouco diferentes, como eu vou procurar mostrar aqui. A lei e o direito nem sempre coincidem. E este é um caso em que isso vai ficar, ou pretendo que fique bastante claro ao longo dessa exposição. Então, começando a falar um pouco sobre isso, eu gostaria de iniciar pelo enquadramento internacional do problema. Vamos falar um pouco sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Há dois elementos aqui que precisam ser destacados. O primeiro é que o Brasil ratifica, a partir de 1992, o Pacto de São José, que constrói, já desde a sua origem, um sistema interamericano de direitos humanos. A maior parte dos países que compõem a Organização dos Estados Americanos, tal como o Brasil, faz parte do sistema interamericano de direitos humanos, e que tem, inclusive, uma competência jurisdicional, ou seja, a capacidade de solucionar conflitos dentro de um tribunal, que é situado em Costa Rica, em homenagem ao pacto também. O Pacto de São José, do qual o Brasil faz parte, claramente estabelece no seu artigo 4º, quando fala sobre o direito à vida, um termo inicial para esta proteção. Vamos ver. Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. A Constituição da República Federativa do Brasil não tem a expressão desde a concepção. Boa parte das discussões e dos debates a esse respeito no Brasil se situam exatamente aí, na definição de qual o termo inicial desta proteção. É inquestionável que a Constituição brasileira consagra o direito à vida, tanto no debate de um lado e de outro, no debate pró-vida e naqueles que advogam contra o direito à vida pela liberdade do aborto, não há propriamente o questionamento se o Brasil protege ou não a vida. A Constituição é bastante clara. Isso seria, inclusive, um contrassenso. Todas as constituições, elas têm o direito à vida como um direito básico, como um direito fundamental. A questão, portanto, do debate não é exatamente essa. A questão jurídica, um pouco mais delicada, a distinção que nós precisamos ter aqui como ênfase é qual é o termo inicial da vida. O Pacto de São José da Costa Rica tem esse comando mandatório que diz respeito ao termo inicial da vida pela concepção. Avançando sobre isso, também no plano internacional, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, esse já fora do âmbito da Organização dos Estados Americanos, aqui nós estamos falando do âmbito ONU, do sistema ONU, então da compreensão de um direito internacional para além do âmbito estritamente americano e latino-americano. No Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, do qual o Brasil também faz parte,
nós vemos que o artigo 6º também consagra-se ao direito à vida. A sua dicção é: o direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido pela lei, ninguém poderá ser arbitrariamente privado da vida. Aqui fica nítida uma diferença em relação ao Pacto de São José. E sobre isso nós precisamos trabalhar um pouco. Não há um termo inicial para este direito à vida expresso no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, diversamente do Pacto de São José da Costa Rica. Isso deve ser interpretado, portanto, pela República Brasileira como uma definição ampliativa. O Pacto de São José é mais claro, é isto que eu quero dizer, em relação ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E esse não é um dado que possa ser desprezado pelo intérprete da lei e pelo intérprete da Constituição. Como o Pacto avança em relação o Pacto de São José avança em relação ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, nós precisamos prestar atenção que esse é um dado objetivo e relevante para um intérprete do direito, para os tribunais e para aqueles que militam na área. Pelo seguinte, o sentido evolutivo dos direitos humanos não é a sua restrição. O sentido evolutivo dos direitos humanos tem consagrado na última centúria, sempre a sua ampliação. Nós começamos a falar da proteção à vida, começamos a falar no âmbito internacional da proteção das liberdades, ampliamos ao longo do tempo essas liberdades, não apenas para uma liberdade de expressão ou liberdade de pensamento, mas para depois uma liberdade de voto, uma liberdade de manifestação. Posteriormente, esses direitos humanos foram se ampliando para incluir também aqueles direitos da relação capital-trabalho, a proteção do trabalhador, a garantia da aposentadoria, a proteção do trabalhador em relação a situações de invalidez, de velhice, ou seja, os direitos humanos foram sendo ampliados. Vejam lá as conquistas em relação aos direitos das mulheres, a proteção das crianças, a proteção do idoso, a proteção do deficiente. O sentido evolutivo dos direitos humanos não é o da sua restrição, mas sim o da sua ampliação. Em relação ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é de 66, e o Pacto de São José da Costa Rica, posterior a ele, nós estamos vendo uma ampliação. Este é o sentido evolutivo a que eu me refiro. Não é razoável, portanto, que nós interpretemos de maneira distinta. Não é razoável que interpretemos restritivamente esse direito. Não é razoável que ignoremos que o Pacto de São José, ele coloca um termo que, portanto, estende ou amplia a proteção da vida, não apenas para os já nascidos, mas para os que ainda têm uma expectativa de nascimento. Assim, portanto, tem sido a evolução dos direitos humanos e não é diferente, não pode ser e não faz sentido que seja diferente para o caso do nascituro. Até porque estamos falando de um direito fundamental, um direito de base. Se os ordenamentos jurídicos não protegem o direito à vida, os ordenamentos jurídicos não têm capacidade de proteger direito algum. Porque, por uma inferência lógica, todo e qualquer direito nascerá sempre tendo como base que a vida humana lá está. Na Constituição de 88, os termos são os seguintes: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida. Essa é a passagem no final deste caput do artigo 5º, em que a Constituição faz a remissão ao direito à vida, caracterizando-o como inviolável. Mas veja, a Constituição não define o termo inicial. A Constituição não fala expressamente do nascituro. Como disse ainda há pouco, a forma de interpretarmos um direito amplo, considerado este direito fundamental, não é restringindo-o, e sim ampliando-o. Porque quanto maior o âmbito de alcance desse direito, mais
a Constituição, mais o sistema normativo, mais o ordenamento jurídico nacional e internacional protegerão esse direito. Esta, portanto, é a forma de interpretação mais adequada. Mas se ainda houver alguma dúvida a esse respeito, tanto o parágrafo 1º como o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do mesmo artigo 5º nos dão conta de alguns elementos que nos ajudam nesta interpretação. Se não, vejamos aqui. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, elas têm aplicação imediata. Elas não dependem de uma regulamentação específica para começar a valer. Parágrafo 2º. Direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime por ela adotado ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, como é o caso do Pacto de São José da Costa Rica. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Eles adotam ou assumem o mesmo caráter de emendas modificativas à própria Constituição brasileira. Portanto, eles ingressam no ordenamento jurídico com status elevado, com o maior status previsto dentro de um ordenamento jurídico, que é o status constitucional. Prosseguindo aqui, ainda na linha estritamente legal, constitucional e normativa, na primeira parte da nossa exposição. De forma expressa, a Carta ou a Constituição de 1988 atribuiu aos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, devidamente ratificados pelo Estado brasileiro, a condição de fonte do sistema constitucional de direitos e garantias, onde se inclui o direito fundamental à vida. Tais tratados passam a ser fonte do sistema constitucional de proteção de direitos no mesmo plano de eficácia e de igualdade daqueles direitos, expressa ou implicitamente consagrados pelo texto constitucional, o que justifica o status de norma constitucional que detém tais instrumentos internacionais dentro do nosso ordenamento jurídico. E para finalizar, este é o destaque ao qual eu quero chamar a atenção. Esta dualidade de fontes que alimenta a completude do sistema, então um direito interno e um direito internacional que ingressa com status constitucional nesse próprio direito interno, como se seu direito fosse. Essa dualidade de fontes alimenta a completude do sistema e significa que, em caso de conflito, deve o intérprete optar preferencialmente pela fonte que proporciona a norma mais favorável à pessoa protegida. Essa é uma afirmação do Valério Mazzuoli, que é um dos mais influentes internacionalistas hoje no país. Festejadíssimo pelo Supremo Tribunal Federal, por toda a doutrina nacional, e uma pessoa que tem a autoridade para fazer uma afirmação que, entretanto, não é originalíssima. É importante, mas não é originalíssima, e ele não se coloca senão em uníssono com a forma como nós interpretamos e sabemos que devem ser interpretadas as normas de direito fundamental. Repito, todas as vezes em que houver alguma dúvida entre o alcance daquele direito, porque cada uma das fontes parece sugerir um alcance distinto, e aqui nós já vimos 2 delas, a Constituição brasileira, que fala sobre o direito à vida apenas a respeito da sua inviolabilidade, não do seu termo inicial. E o Pacto de São José da Costa Rica, no seu artigo 4º, que fala também da inviolabilidade do direito à vida, mas estabelece um termo inicial para esse direito à vida, incluindo o nascituro. Entre estas 2 normas não há um conflito. Entre estas 2 normas há completude ou complementaridade. Nós devemos interpretar, portanto, que ambos, ao garantirem o direito à vida, garantem esse direito à vida de forma ampliada. E na hipótese de haver para o intérprete alguma dúvida, qual é efetivamente o alcance que vale? Esse alcance mais restrito da Constituição brasileira ou o alcance ampliado do Pacto de São José? Como ele faz parte do nosso ordenamento jurídico, por esta dualidade de fontes,
nós devemos sempre optar pela fonte que garanta melhor o direito. E a fonte que garante melhor esse direito é a fonte que não exclui, é a fonte que inclui e amplia. Esta é a primeira parte da nossa conclusão. Indo agora para o Código Civil brasileiro, demonstrando, portanto, que o ordenamento jurídico brasileiro trata destes temas, nós não estamos num vazio ou numa lacuna. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Isto é induvidoso. A doutrina civil, desde o Código de 1916, afirma isso com clareza. Personalidade civil começa com o nascimento. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Este é o nosso Código Civil de 2002. O nascituro, para deixar bem claro o que é o termo, ele é um sujeito de direito. É o não nascido. O nascituro é o que tem a expectativa do nascimento, mas ele é sujeito de direito. Não apenas esta é uma afirmação fundada em doutrina, esta é uma afirmação fundada em lei, pois a lei reconhece, porque põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, a própria lei civil, a maior lei civil brasileira, o seu Código Civil, refere-se ao nascituro, reconhecendo o nascituro como sujeito de direito. Tanto aquele que teve a sua gênese em útero, então pelos processos normais da concepção, ou aquele que é gerado in vitro, fora do útero. Tanto um como o outro são considerados nascituro e são sujeitos de direito. O Código Civil considera que a personalidade do homem começa a partir da concepção, sendo que desde tal momento o nascituro é considerado pessoa. A personalidade começa a partir da concepção, sendo que desde tal momento o nascituro é considerado pessoa. Tanto o nascimento in útero quanto o nascimento in vitro deve ser respeitado pela lei, não deixando o nascituro ser protegido pelo Código Civil por ter sido gerado desta ou daquela forma. O que nós estamos querendo dizer aqui se coloca dentro do diapasão da coerência interpretativa. Se a lei se refere ao nascituro e se a lei põe a salvo direitos desse nascituro, não faz o menor sentido nós imaginarmos que o único direito que ela põe a salvo são os direitos patrimoniais por ocasião da sucessão. Da sucessão causa-mortes de um pai que, se morrer e esta pessoa ainda estiver no útero, deve-se preservar a elas o direito de sucessão por aquele pai, por aquela mãe que morreu, pelo ascendente que morreu. É induvidoso na doutrina que ele, mesmo estando dentro do útero, ou estando in vitro, ele tem direito à sucessão. É induvidoso. Mas se a lei brasileira protege um direito patrimonial, reconhecendo o nascituro como um sujeito de direito para a sucessão causa-mortes, com mais razão ela reconhece o nascituro, ou deve reconhecer o nascituro, como um sujeito de direito da sua própria vida. Não faz o menor sentido que nós garantamos patrimônio e não garantamos vida para o nascituro. Isso seria uma interpretação absolutamente incoerente com qualquer sistema jurídico. Pois bem, há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional desde 2007, já tendo passado por diversas comissões dentro do processo legislativo regular, que foi intitulado desde a sua gênese Estatuto do Nascituro. A principal pretensão do Estatuto do Nascituro é afastar qualquer dúvida que possa existir sobre o nascituro ser um sujeito de direitos. Eu quero deixar clara a minha opinião. Já mencionei anteriormente que compreendo que o ordenamento jurídico brasileiro já considera o nascituro um sujeito de direito. Que, seja pelo regramento internacional do que o Brasil faz parte,
seja pela Constituição brasileira, seja pelo Código Civil brasileiro, nós já temos elementos mais do que suficientes para estabelecer a clareza do nascituro como sujeito de direito. Seja ele concebido e inseminado em útero, seja gerado in vitro, isso não importa. Trata-se de vida humana desde a concepção. Até porque, se nós não considerássemos isto vida humana, consideraríamos exatamente como o quê? Que limbo é este em que não é vida e se torna algum objeto? Mas, enfim, avançando sobre essas considerações, nós temos, como qualquer país, os seus hábitos legislativos também, os nossos hábitos legislativos. E um hábito legislativo brasileiro é este. O ordenamento jurídico brasileiro já nos permite entender o que são as coisas, mas mesmo assim nós queremos dizer um pouco mais. Nós queremos fazer uma outra lei para deixar mais claro aquilo que já parece claro. Pois bem, então seja bem-vindo o projeto de lei 478/2007, porque entendo que vem para deixar mais claro ainda a questão sobre o nascituro no Brasil. Ele ainda é um projeto, não foi aprovado. Hoje existe um pouco mais de consciência sobre a necessidade dele, principalmente nos movimentos pró-vida, para que não deixemos nenhuma obscuridade, para que não deixemos nenhuma indecisão ou qualquer zona cinzenta a respeito dos direitos que o nascituro possui. O projeto hoje, tal como concebido, tem esta redação no seu artigo 2º. Ele conceitua o nascituro, o que as leis brasileiras até o presente momento não faziam, dizendo: o nascituro é o ser humano concebido, mas ainda não nascido. É a esta clareza que eu estou me referindo. O projeto já se refere ao nascituro como um ser humano. Não fala de personalidade jurídica apenas. Não fala do nascituro como um ser com expectativas. Ele se refere claramente ao nascituro como um ser humano. E isso eu considero uma virtude do projeto. A única diferença é que este é um ser humano ainda não nascido. Eu quero ressaltar com algumas tintas um pouco mais fortes esse conceito, porque ele é lapidar e vai nos ser muito útil aqui ao longo das outras fases da nossa exposição. A diferença que está estabelecida entre o nascituro e todos nós que cá estamos é que somos já nascidos e o nascituro ainda não é nascido. Mas somos seres humanos rigorosamente da mesma forma e com os mesmos direitos. O liame é apenas um liame físico, temporal, muitas vezes, que é o do nascimento. O conceito de nascituro inclui seres humanos, ainda que in vitro, mesmo antes da transferência para o útero da mulher. Claramente, o Estatuto quer dar conta aqui do problema dos embriões humanos. Aqueles ainda não utilizados e que talvez não venham a ser utilizados para a inseminação, não venham a ser implantados no útero da mulher, que pela atual lei de biossegurança e consoante julgamento final do Supremo Tribunal Federal, já há alguns anos, podem ser utilizados para experimentos e não, portanto, para o seu fim inicial, que seria a implantação no útero para gerar vida. Nós estamos falando daqueles embriões excedentários que são produzidos a partir de um processo de estimulação e que são congelados e venham a ser considerados, depois de 3 anos, inviáveis. Esse termo da Lei de Biossegurança que foi interpretado pelo Supremo Tribunal Federal de maneira muito específica e, portanto, permitindo a esses embriões que sejam descartados ou utilizados em experiências científicas. Esse é um debate para o qual o Estatuto do Nascituro também procurou contribuir, efetivamente construindo um elemento que obstaculiza ou veda isto. Porque se estes embriões concebidos in vitro, muitas vezes excedentários, congelados, que é o caso,
não vierem a ser utilizados, isso não significa que não sejam seres humanos. E se são seres humanos, têm seus direitos defendidos. Um desses direitos, aquele que claramente estamos falando aqui, é o direito à vida. Então eles não podem ser utilizados em experiências científicas que os modificarão, que irão destruí-los. Porque isso seria a destruição de um ser humano. E o ser humano não pode ser utilizado para a experiência científica. Isso é a base, inclusive, da bioética moderna, depois do escândalo das experiências nazistas na Segunda Guerra Mundial. O Estatuto Nascituro é bem claro a esse respeito aqui. O artigo 3º tem a seguinte dicção: reconhecem-se, desde a concepção, a dignidade e natureza humanas do nascituro, conferindo-se ao mesmo plena proteção jurídica. Isso já estava lá compreendido no artigo 2, mas o Estatuto ainda avança um pouco mais, acrescentando a isso a palavra dignidade, acrescentando a isso o termo inicial claríssimo da concepção. Então, esta fecundação entre os gametas masculino e feminino. E o desenvolvimento embriogenético a partir daí, todo ele, portanto, é protegido por esta cobertura legal. Desde a concepção são reconhecidos todos os direitos do nascituro, em especial o direito à vida, direito à saúde, ao desenvolvimento e integridade física, o que proibiria as experiências, furar o embrião, retirar material genético do embrião, tudo isso estaria vedado. E os demais direitos da personalidade previstos no artigo 11 a 21 do Código Civil Brasileiro. Os direitos patrimoniais do nascituro ficam sujeitos à condição resolutiva, extinguindo-se para todos os efeitos no caso de não ocorrer o nascimento com vida. Isso aqui já é pacífico na doutrina e na jurisprudência brasileira. Como não se trata de uma aula de direito civil, eu não falarei sobre o que é condição resolutiva ou direitos patrimoniais. O que nos importa hoje é apenas o direito à vida. Então passo um pouquinho adiante. Aqui eu preciso assinalar uma situação que eu considero efetivamente parte significativa dos problemas que temos sobre esse debate no Brasil. Direito à vida e proteção do nascituro, movimento pró-vida, movimento pró-liberdade, e o que significa movimentos favoráveis ao aborto, movimentos contrários a ele. Há uma retórica do aborto no Brasil contra a qual precisamos nos acautelar. Muitos dos movimentos atuais que favorecem o aborto e o defendem, primeiro, não se colocam como movimentos abortistas. Colocam-se como movimento pró-liberdade ou pró-escolha, o pró-choice dos movimentos norte-americanos. Porque é difícil se colocar como defendendo o aborto de um nascituro. Esse é um instrumento retórico, dourar a pílula, colocar termos um pouco mais aceitáveis ou toleráveis para a opinião pública, como criar, então, um produto mais apresentável. Entretanto, o que está claramente colocado no movimento pró-liberdade é a supressão de uma vida. O que está claramente colocado num movimento pró-escolha é a supressão da vida. A escolha é por uma vida em detrimento da outra. Mas um exemplo significativo também disso diz respeito ao que aparece claramente, e aí não é opinativo, na resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1989, de 2012. Essa resolução foi a que veio regulamentar o aborto a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os fetos anencéfalos. Então, esta é a famosa resolução de aborto dos fetos anencéfalos. Vejam lá, essa resolução traz a expressão antecipação terapêutica do parto. Uma expressão
que parece técnica, uma expressão que possui algum grau de sofisticação, alguma elegância, que tem sido corrente no Brasil a partir das proposições do movimento pró-escolha, o movimento pró-liberdade, então o movimento que defende o aborto, que tem como uma das intelectuais de destaque a professora Débora Diniz. Proposição da professora Débora Diniz, que inclusive atua como uma consultora a dar opinião durante as audiências públicas do julgamento sobre os fetos anencéfalos, é dela a expressão antecipação terapêutica do parto, que foi incorporada pela resolução do Conselho Federal de Medicina. Mas não se enganem, a antecipação terapêutica do parto é o aborto. E eu tenho profundas dúvidas a respeito da aplicabilidade da expressão terapêutica. Porque, observem, nós não estamos falando de uma terapia. A terapia é o cuidado. Qualquer terapia significa cuidado, proteção da vida, uma intervenção curativa ou uma intervenção paliativa para a diminuição da dor. Aqui não há nada terapêutico. Pelo menos do ponto de vista do nascituro, certamente não. Não há nenhum cuidado com a vida do nascituro, nenhuma intervenção curativa, nenhuma intervenção para diminuir dor. Não há cuidado, não há terapia. A antecipação, e isto, digo, não se aplica sequer, ou é dificilmente aplicável sequer, à própria pessoa ou próprio sujeito que se submete à suposta antecipação terapêutica do parto. Porque qual é a doença aí? Qual é a doença da mulher que está grávida de um feto anencéfalo? A doença é do feto, mas ele não será tratado e ele não será curado. Não haverá cuidados de diminuição da sua dor. Haverá a sua extração e a sua supressão. Portanto, essa é uma expressão de uma retórica que eu considero, permitam-me dizer com toda clareza, absolutamente enganadora e capciosa. É para arrumar um outro nome no lugar daquele nome que já vem carregado com muitos valores, que são os valores nossos de resistência, que é o conceito, a palavra aborto. A população brasileira não apoia o aborto, não aprova o aborto. Então, as estratégias recentes desses movimentos têm sido de eliminar essa palavra e substituir por alguma outra que seja mais aceitável. Mas isso aqui é o velho aborto, com todos os seus problemas e a sua crueza. Torna-se necessário delimitar as diferenças entre aborto e antecipação terapêutica do parto. Vejam aqui o cuidado em estabelecer uma distinção entre aquilo que não tem distinção. O aborto é o vocábulo que advém do latim, ab significa privação, hortus, nascimento, caracteriza-se pela interrupção da gestação até a 20ª semana, com a expulsão ou não do feto dotado de vida em potencial e, portanto, produto fisiológico, do que resulta a sua morte. Já a antecipação terapêutica do parto, termo proposto pela antropóloga Débora Diniz, configura-se como interrupção da gestação quando há desenvolvimento patológico do feto, o que resulta na inviabilização da vida extrauterina. Aqui é uma pequena tentativa e que vem sendo repetida em várias revistas científicas brasileiras de estabelecer uma distinção com base em conceitos que eu considero claramente controversos, se não mesmo contraditórios, porque não há diferença entre uma coisa e outra. Nós temos como resultado a extração do feto e a sua morte por causa da extração. Se ele já tivesse morrido
de causas naturais dentro do ventre, o processo seria de um aborto natural e nós não estamos falando, portanto, deste tipo de problema, porque ele não é um problema jurídico, ele não é um problema sequer culpável. Aqui, as contradições que eu preciso assinalar dizem respeito à expulsão ou não do feto dotado de vida em potencial. O que é uma vida em potencial? O que é uma vida em potencial? Essa é a grande pergunta, porque esse conceito não faz sentido absolutamente nenhum. Esta é uma vida não nascida, mas não uma vida em potencial, porque não há dúvida nenhuma de que o coração do feto, ainda que anencéfalo, bate. Não há dúvida que ele cresce e se desenvolve. E isto é vida, não é mineral de forma alguma. Isto é vida. Tanto a vida animal como a vida vegetal, para estabelecer uma comparação entre estas formas de vida, tem como característica um desenvolvimento próprio. O feto tem um desenvolvimento próprio. Tanto tem um desenvolvimento próprio que a resolução fala da antecipação terapêutica, fala do aborto, porque se não houver a antecipação ou não houver o aborto, ele possivelmente nascerá. E nascerá com vida, ainda que depois morra. Mas isso não é vida em potencial, isto é vida. O que é potencial aí é o nascimento. Isto é potencial, porque se não houver interrupção, ele potencialmente nascerá. Então, não nos deixemos enganar. Não existe vida em potencial, existe vida. Segunda questão que nós precisamos colocar aqui. Há um defeito ou um desenvolvimento patológico no feto. No caso dos anencéfalos, claramente há um lamentável e triste problema no desenvolvimento patológico. Nós não estamos falando em nenhum momento que não haja muita dor envolvida aí, que não haja um drama, que não haja algo trágico envolvido. A questão, entretanto, não é essa. A questão diz respeito a que esta inviabilização da vida, ela pode ter uma razão natural patológica, uma má formação. Mas o que definitivamente interrompe a vida do feto não é esta inviabilização natural, mas um processo mecânico de interrupção da gravidez, um processo externo de interrupção da gravidez. Essa inviabilização, ela é provocada também. Ela não é apenas o desenvolvimento natural daquela vida, que acabará ou resultará na sua morte. Mas ela não é uma vida que seja interrompida pela sua inviabilidade. A inviabilidade é externa e não uma inviabilidade natural. E a terceira contradição diz respeito a qual é a terapia. Que cuidado nós temos aí? A esse respeito da retórica do aborto no Brasil, eu quero trazer mais um elemento para demonstrar o meu argumento. Como há uma pretensão bastante intensa e significativa para modificar os termos, para colocar esses termos numa linguagem até mais poética, para aparar um pouco das arestas daquilo que, de maneira bastante crua, é a interrupção pura e simples da vida humana, viável, da vida humana em gestação, da vida humana no seu desenvolvimento natural, intrauterino. A DPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 54, foi a ação dentro do controle de constitucionalidade abstrato no Brasil, através da qual o Supremo Tribunal Federal julgou a questão da possibilidade do aborto dos fetos anencéfalos. O seu relator, o ministro Carlos Aires Brito, cunhou ao longo do seu voto 3 frases que eu preciso mencionar aqui, que demonstram de maneira bastante evidente, muito precisa, o cuidado em modificar, então, uma forma de apresentação daquilo que é a interrupção da vida humana. Diz o eminente ministro, hoje aposentado:
O anencéfalo é um organismo prometido para inscrição não no registro civil, mas numa lápide mortuária. Como se não fôssemos todos nós. Todos nós estamos prometidos também em algum momento para inscrição numa lápide mortuária. Ainda bem que nos deixaram nascer, porque temos o registro civil e teremos também a nossa inscrição em lápide. O que eu quero dizer é que aqui não há diferença nenhuma entre todos os que nascemos, porque morreremos também. Este não é o motivo propriamente para a autorização do aborto. Isso não se sustenta. O feto anencéfalo é uma crisálida que jamais se transformará em borboleta, porque não alçará voo jamais. É preferível arrancar a plantinha ainda tenra no chão do útero do que vê-la precipitar no abismo da sepultura. Há uma coisa em comum entre essas três frases de uma poesia questionável. O que eu quero destacar, que vejo de elemento comum em cada uma destas três frases, é uma perspectiva de apresentar sempre o anencéfalo como uma criatura não viável e caracterizar, portanto, a interrupção dessa gravidez e o aborto, então, a intervenção externa e mecânica sobre este desenvolvimento regular da vida, com problemas patológicos ou não, como um gesto de misericórdia, como um ato quase que caritativo. Isto é bastante evidente em cada uma das três frases. Estamos fazendo o bem, seja para o anencéfalo, seja para a mãe. É quase que uma exigência da misericórdia não deixar nascer. E quando as coisas são colocadas desta forma, talvez tenhamos alguma chance de perceber o quanto esta maneira de colocar as coisas nos precipita, sim, em algum engano ou em uma forte contradição que talvez não tenhamos percebido. Porque não há misericórdia nenhuma em interromper a vida. Não há misericórdia nenhuma em interromper um caminho de desenvolvimento natural, que pode ter os seus problemas no desenvolvimento, mas não justifica, portanto, como ato caritativo e ato de misericórdia, que esta vida seja interrompida. Não há misericórdia nenhuma na morte. Não há misericórdia nenhuma neste gesto arbitrário de interromper a vida de outrem, que não terá jamais a oportunidade de se manifestar a respeito deste querer ou desta vontade. Afinal, nós estamos diante, e aqui eu inicio a terceira fase, já nos encaminhando para o final desta apresentação. Nós estamos, afinal de contas, diante de um velho e repetido problema da civilização humana em todos os tempos. E é necessário colocar as coisas como elas são. A velha guerra dos fracos contra os fortes, ou dos fortes contra os fracos. A velha e reiterada batalha de quem pode, manda, e de quem não pode, sofre as consequências do mando. Só que nós não estamos falando, neste caso, de nações. Nós não estamos falando de estados poderosos contra estados fracos. Nós não estamos falando de grandes exércitos contra exércitos míseros. Não estamos falando de pobres contra ricos ou ricos contra pobres. Não estamos falando de classes. Nós estamos falando de uma guerra mais sutil, mas que se dá nos mesmos termos, dos nascidos contra os não nascidos. Os nascidos são os fortes e que tomam as decisões por aqueles que precisariam ser protegidos, porque não podem tomar estas decisões. Não há, portanto, nada de misericórdia, e sim uma inversão de misericórdia, o contrário da misericórdia,
Quando falamos que é necessário interromper e é necessário abortar por causa de uma doença ou uma má formação congênita, ainda que grave quanto a anencefalia. Porque tudo aquilo que a doença, tudo aquilo que a criatura mais frágil, tudo aquilo que está desprotegido, eticamente nos exige é que seja protegido, tutelado. E não o contrário, que seja agravado e morto. A misericórdia está na proteção daquele que é fraco, daquele que não pode falar a seu respeito, daquele que não pode se defender. O nascido toma decisões pelo não nascido. O ato verdadeiramente ético é o ato de proteção e não o ato de supressão. É de permitir que a vida siga o seu curso e aceitar as consequências da vida humana. Sejam elas as consequências desejáveis, de acordo com as nossas expectativas e sonhos, sejam estas consequências dados da realidade. Mas não há absolutamente nenhuma misericórdia em avançar contra os fracos, em retirar direitos ou negar direitos àqueles que são fracos e desprotegidos. Toda a evolução dos direitos humanos foi para a proteção daqueles que eram vulneráveis, para dar voz àqueles que não a tinham. A proteção dos direitos humanos e o seu avanço ao longo dos últimos séculos foi para trazer os pequenos para a luz do palco e torná-los também protagonistas. Nós estamos fazendo exatamente o contrário disso nessa discussão no Brasil e no Ocidente como um todo a respeito do aborto. Nós estamos garantindo mais direitos para quem já os tem, os vivos e nascidos, e negando e suprimindo esses direitos que já existem, querendo retirá-los daqueles que são os fortes e os fracos e não têm voz e necessitam de proteção. Nós mesmos somos o nosso pior inimigo. Nada pode destruir a humanidade senão a própria humanidade. A minha exortação no final é para que pensemos um pouco mais detidamente sobre isso. Consideremos a possibilidade disto que eu estou dizendo agora ser verdadeiro e que eu tenha razão, como tantos outros, maiores e anteriores a este momento, já disseram e já batalharam, já defenderam. De que a vida humana é inviolável e que nós não podemos atribuir exceções à vida. Nós não podemos começar a criar, ou não devemos fazê-lo, criar adjetivos para a vida humana e, em função desses adjetivos, restringi-la. Falar de vida humana deve ser um absoluto e imediatamente provocar a atitude de defesa e proteção por causa da sua dignidade intrínseca. E não é apenas a vida humana adjetivada, a vida humana útil, a vida humana viável. Quando começamos a acrescentar adjetivos à vida humana, o sentido é sempre um. É o de restringir a dignidade desta vida para uns, excluindo esta dignidade para outros. Quando falamos em vida humana viável, falamos que há algumas que não são viáveis. E talvez a proteção àquelas não seja a mesma proteção que devemos a essas. Este é um caminho que é de armadilha e de engodo. Porque parece que, ao dar nome à vida humana, ao dar adjetivos à vida humana, nós a valorizamos, mas na realidade nós estamos restringindo o seu alcance. A vida humana vale pelo que ela é, por ser vida humana, e não por ser vida humana útil, ou por ser vida humana viável, ou por ser vida humana longa, por ser vida humana saudável. É vida humana pura e simples. É diante deste fato da vida humana que o direito erige a sua proteção.
É diante do fato da dignidade intrínseca da vida humana que o direito para. O direito recua um passo pelo respeito que deve ter esta vida humana. Quando o direito avança sobre a vida humana para começar a separar a vida que vale da vida que não vale, a vida que é melhor da vida que é pior, ele apenas ofende, restringe e viola. Nós precisamos, portanto, considerar em sério esta possibilidade. E se o discurso sobre direitos humanos hoje estiver indo na direção contrária ao que sempre foi a afirmação da vida humana como um absoluto em função da sua dignidade intrínseca. E se tudo aquilo que nós defendemos hoje em nome da liberdade for, na realidade, uma liberdade a alto preço, ao preço de vidas humanas que não estão mais sendo defendidas. E se as bandeiras que hoje nós levantamos forem bandeiras que apenas garantem mais direitos aos fortes, no caso, os nascidos, suprimindo, restringindo e violando os direitos intrínsecos que existem daqueles que ainda não nasceram. E se, portanto, ao invés de nos tornarmos melhores, estivermos sendo menos humanos? Que esta fala, este encontro nosso, tenha como finalidade, pelo menos, plantar um pouco destas considerações como pergunta. Porque eu acho que as perguntas que devemos nos fazer sempre, todos os dias, são aquelas que realmente importam. Aquelas que digam respeito não às coisas secundárias do dia a dia, mas aquilo que é a nossa própria sobrevivência enquanto seres humanos dignos e com dever ético perante a vida do outro. O feto é o outro nessa relação. Não é uma coisa, é um sujeito que nos provoca a necessidade de uma atitude e de uma reflexão. Eu agradeço a atenção e termino por aqui. Muito obrigado.